Eu quero chamar o pastor Cássio, ele vai trazer a palavra para nós. Que Deus abençoe e abra o seu coração para receber da palavra de Deus, amém? Amém. Desejo a todos os presentes a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, capítulo 1, conhecido como Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, aos nossos pastores, a todo o corpo de obreiro, cada membro desta igreja, pela oportunidade de aqui estar, a oportunidade que nos foi confiada. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Soberano Deus, essa é a tua palavra. Ela não precisa dos homens, porque ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder sozinha. Somos nós que precisamos dela. E nesta noite, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença como pequeninos que somos, como de fato somos, nos enxergando, sabendo que somos dependentes do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor. Então, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, seja misericordioso para conosco, fale conosco através da tua palavra, usa, Senhor, o vaso de barro, e que o vaso de barro não seja nada mais, nada menos do que isso, um instrumento em tuas mãos. Que não haja impedimentos esta noite, em nome de Jesus. Todos aqueles que aqui estão presentes, aqueles que vão no futuro ouvir esta palavra, possam receber da parte do Senhor o entendimento, a sabedoria, a iluminação no nome de Jesus. E todos os inimigos do Senhor caiam por terra agora, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor enquanto se assenta. Dê glórias a Deus. Aleluia. A mensagem de hoje tem um título interessante e óbvio, né? Pelo que nós lemos. O Evangelho é o poder de Deus, como bem afirma a Santa Palavra. O apóstolo Paulo, nesta ocasião, fez uma afirmação extremamente poderosa e que será pertinente até a volta de Jesus e até depois, porque esta palavra é eterna, não passará. A pertinência desta palavra, a importância dessa palavra, a aplicação desta palavra será para todo sempre para nós. Devemos dar valor, de fato, ao que está afirmando aqui. Paulo começa dizendo, porque não me envergonho do evangelho. Amados irmãos, se a gente fosse pregar só neste ponto, a gente passaria a noite inteira aqui mostrando aquilo que hoje em dia envergonha o evangelho. Paulo não se envergonhava, mas há muitos nos dias atuais que envergonham o evangelho. E como pregador, eu creio que existe uma ocasião ideal, adequada, para que a gente possa tratar desses assuntos, porque muitos deles são extremamente vergonhosos. E eu sou muito temente ao que diz a palavra de Deus. Tem certas coisas que só referia pecado. Tem muito escândalo no nosso meio. Tem muita coisa suja. Basta dizer que o que está envergonhando o evangelho são o mau testemunho de muitos, a arrogância daqueles que pegam um microfone e não se enxerga diante de Deus nem diante do povo para quem prega. A ganância que muitos têm demonstrado nos dias atuais, travestida de espiritualidade, e assim tem roubado do povo. Ou simples movimentos. Há muitas igrejas no nosso meio que são igrejas de movimentos. Elas vivem disso. Um movimento atrás do outro. Para encher a igreja, movimentar a igreja. E, consequentemente, a ganância também está por trás desses movimentos. E o que não dizer sobre as heresias, que são abundantes como ervas daninhas. Mas nós não podemos nos ater, não nesta oportunidade,
a este tópico. Por quê? Porque buscando ao Senhor, o Senhor me orientou a trazer para os irmãos hoje aquilo que é puro e simples conteúdo do Evangelho, explicando para os irmãos o porquê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nos dias atuais, muitos estão com comichão nos ouvidos. Eles querem ouvir uma novidade. Eles não querem mais ouvir a simples e pura pregação do Evangelho. Para alguns, julgam isso não ser mais suficiente. Mas a afirmação permanece de pé, muito embora os homens queiram derrubar, muito embora alguns queiram distorcer. O Evangelho continua e continuará sendo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta afirmação é poderosa. E por mais que os homens tenham comichão nos ouvidos e elejam para si seus próprios valores, ou tenham os seus pregadores de estimação, ainda assim, eles não vão conseguir corromper esta palavra, nem alterá-la. Agora, aquilo que se diz ser evangelho pode ser posto à prova quando o que está sendo ministrado não gera salvação. Para saber de fato e de verdade, pelos frutos, aquilo que um pregador diz, ainda que ele afirme ser evangelho, basta ver se há frutos, se há de fato salvação em Cristo Jesus. Quando Paulo diz não me envergonhe do evangelho, eu ouso tomar esta palavra para mim e pedir a Deus humildemente que eu jamais me envergonhe do Evangelho. Que eu jamais me envergonhe de dizer que Cristo Jesus é o único caminho. Que não há outro, não existe outro caminho que possa levar o homem a Deus. Que faça a ligação perfeita, que reconcilie o homem caído, morto em delitos e pecados, desviado da verdade, sem esperança em Deus, sem vida eterna, sem perspectiva, literalmente um ser jogado à sarjeta espiritual, alguém sem nome, sem valor. Quando o evangelho chega, o Senhor Deus ministra vida àquele que está morto, e ele passa a ter um nome. Você está sentado nessa cadeira, um dia você entregou a vida a Jesus, você é alguém com um nome, e assim como Deus chama as estrelas, cada uma pelos seus nomes, Deus também chama seus filhos pelos seus nomes. Você foi feito alguém diante de Deus. Isso é de uma importância sem igual. Por isso, nós não devemos nos envergonhar jamais do Evangelho. Agora, diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Parece que a condição é tão simples, né? E de fato é. Porque o Evangelho é simples. Deus, em sua sabedoria infinita, não nos comunicou algo impossível de ser compreendido. Antes, Deus, em todo o seu poder e majestade, usou de forma humilde, uma linguagem simples, para que o homem seja capaz de compreender. Crê somente. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus enquanto essa frase? Talvez você se recorde do caso de Jairo, quando foi pedir ajuda ao Senhor, e alguém chegou da casa dele, para de incomodar o mestre, a menina já morreu. O mestre não deixa mais ninguém falar, interrompe tudo e diz, olhando para Jairo, crê somente. Crê somente. E eu acredito que Jairo, dentre tantos ali, era uma das poucas pessoas que poderia captar a importância desta frase. Porque ele era um homem estudado, temente a Deus, conhecia muito bem as Escrituras e o Deus da Escritura.
Quando ele ouve crer somente, o relato não mostra desespero em Jairo. É simples, crer somente. Agora, irmãos, no que nós vamos crer? No que nós vamos crer? Quando a gente diz que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, e essa palavra é lógico que ela merece um destaque, salvação. E se eu fosse mergulhar na palavra salvação aqui, irmãos, me dá 3 meses, talvez eu não consiga esgotar o assunto, porque salvação é muito abrangente. Mas coloque na sua cabeça 3 coisas, para a gente tentar englobar o máximo possível a respeito de salvação. Salvação tem a ver com transformação. Não existe salvação onde a transformação não está presente. Salvação tem a ver com libertação. Não existe salvação onde a libertação não se faz presente. E também não existe salvação sem novo nascimento. Então essas 3 coisas precisam estar na nossa mente a partir de agora, para a gente entender um pouco mais sobre o evangelho e como ele é o poder de Deus. Transformação, libertação e salvação. É nisso que nós vamos crer. A salvação engloba a transformação do homem. A salvação engloba a libertação do homem de todo o poder do pecado, das trevas, de toda ligação com aquilo que desagrade a Deus, seja mundano, demoníaco, maligno, profano, o que seja. E para Deus não existe nenhum tipo de dificuldade de quebrar qualquer pacto, aliança, maldição, seja o que for que o inimigo tenha dito, feito, seja o acordo que tenha sido feito entre a criatura e um ser maligno espiritual, não interessa. Uma vez que o evangelho chega, toda maldição, praga, pacto, Deus não tem dificuldade nenhuma em quebrar. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Não há impedimentos para Deus fazer tal obra. Então a salvação tem a ver com a libertação, com o novo nascimento, com a transformação. E quando a gente fala que o evangelho é o poder de Deus, a palavra evangelho para todos nós é boa notícia. Quem não sabe, acho que até as crianças da escola bíblica sabem disso. Agora, que boa notícia é essa? Aí é que a coisa muda de figura. Qual é a boa notícia do evangelho? Eu tentei resumir em uma frase. Isso é uma tentativa, não vou dizer que eu estou 100% correto, porque pode ser muito mais abrangente. Mas eu resumi assim. Qual é a boa notícia? É possível ser salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é o evangelho, essa é a boa nova, é a boa notícia. Antes não era possível ser salvo, ser liberto, ser transformado, ser nova criatura. Mas agora é possível ser salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aqui resume o que é a boa notícia do evangelho. Isso é maravilhoso. Isso é especial. Isso deve ser anunciado e dito, porque muitos se encontram escravizados, presos no pecado, nas garras de Satanás, sem vida. E uma vez que eles encontram a salvação, eles vão encontrar libertação, transformação, novo nascimento. E essa esperança viva entra na pessoa. Eu sou salvo, por quê? Por causa dos méritos eternos de Cristo. Eu sou salvo pela graça de Deus, o favor que não mereço, nunca mereci, mas que Cristo trouxe a nós ao descer neste mundo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele trouxe esta graça, e agora pela fé no Filho de Deus, nós somos salvos, libertos,
transformados, nascidos de novo. Isso é evangelho puro e simples, sem rodeios, sem nenhum tipo de tempero ou interferência humana, sem nenhuma interpretação particular deste que vos fala. É a Bíblia pura e simples. É possível ser salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é a boa notícia do Evangelho. Agora, qual é o conteúdo do Evangelho? É óbvio que o conteúdo é Cristo. Óbvio. Mas se a gente for pormenorizar, a partir do momento em que Jesus começa a falar, ou a partir do Evangelho, uma vez escrito, anunciado. Se você pega, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 2, diz que apareceu João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a primeira mensagem, a primeira pregação tem como tema arrependimento. Se você avança um capítulo e vai para o versículo 17, Mateus capítulo 4, verso 17, vai dizer: daí por diante, Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando a igreja primitiva, se é que a gente pode chamar assim, né? A gente chama desse jeito, começou na pregação de Pedro, a temática abordada por Pedro, tanto durante a pregação quanto depois que os irmãos fizeram a pergunta mais importante de todas: o que nós devemos fazer para ser salvos? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento é o conteúdo maravilhoso do Evangelho, é a base da relação com Deus. Nós estamos tendo problemas nos dias atuais, porque muitos não sabem nem o que é arrependimento. Eles não experimentaram, eles experimentam o sistema de uma igreja, o sistema religioso, o sistema de uma placa denominacional, mas eles não experimentam no seu ser o que é ser arrependido. Eles pensam que arrependimento é uma coisa que veio sobre mim o arrependimento e eu entreguei a vida a Jesus. Não, nunca foi, não é assim. Todo cristão verdadeiro, ele se mantém arrependido. Ele não se arrependeu, ele se mantém arrependido. E se o coração dele endureceu uma vírgula que seja, ele já começa desesperadamente a dizer: Deus, não permita que eu endureça, não permita que eu me torne insensível, que eu olhe para trás e olhe para a minha vida pregressa e tenha por ela qualquer tipo de afeição. Não! Eu preciso olhar para a minha vida pregressa, para trás, deixando as coisas que para trás ficam, apontando de fato para elas, dizendo quem realmente elas são. Coisas vergonhosas, coisas desonrosas, coisas do desagrado de Deus, coisas que eu não gostaria de entrar em detalhes com absolutamente ninguém, ainda que eu tenha que contar o meu testemunho. Eu evito determinados detalhes porque não passa de vergonha e desonra aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim. Não, eu não tenho nenhum orgulho de dizer que fui mundano, que fui valente, ou que fiz isso, ou que fiz aquilo. Não, não tenho. Eu tenho profundo arrependimento de um dia ter sido um mentiroso, um prostituto, um alcoólatra, um drogado, o que seja. O testemunho da pessoa, se é cristão de verdade, se mantém arrependido. Isso aqui é a base, é o início, é a primeira letra do Evangelho, é a relação com Deus que depende disso. Se não passar pelo arrependimento, não haverá relação com Deus.
Nós estamos vivendo dias atuais em que muitas pessoas chamam de evangelho aquilo que não é. Por que não é? Porque você não vê os frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista. Até em crentes mais velhos, esses são terríveis. Eles sentam num banco confortável de uma igreja e pensam assim: eu não tenho do que me arrepender. Quando alguém pensa desse jeito é porque a mente está cauterizada, o coração está endurecido. Eu te dou um conselho nesta noite: escute, comece a orar para Deus quebrantar teu coração, antes que te seja tarde demais. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg, e é óbvio que nós não vamos falar de tudo. Mas se a gente avança um pouco na leitura, aqui na própria pregação do Senhor Jesus, a gente chega no Sermão do Monte, no capítulo 5. Que pregação, irmãos. Que palavra espetacular. A maior de todas as pregações, feita pelo maior de todos os pregadores. Não foi feita pelo príncipe dos pregadores. Foi feita pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está muito acima de qualquer príncipe dos pregadores. E ele começou a sua mensagem dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, traduzindo, colocando de forma prática, evangelho puro e simples. Muito felizes e abençoados os que se enxergam. É isso que significa essa palavra. Se você lesse no original, você ia encontrar assim: se enxerga. Quem é você? Você e eu somos nada mais, nada menos do que pobres de espírito. E a palavra usada aqui no texto original é a palavra mais forte da língua grega para descrever o miserável. Alguém que, se não for socorrido agora, morrerá. Quando Jesus pregou, a multidão sabia muito bem o que significava tais palavras. Quem não sabe somos nós. Praticamos um evangelho de pessoas que não se enxergam mais. Alguns pensam que são mais, são melhores, são maiores. Alguns disputam como os discípulos disputavam desde o primeiro dia do chamado até o ato da ceia. Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, com toda a sua longanimidade e paciência, sempre tinha uma lição a dar a eles, mostrando para eles que eles deveriam se enxergar, que o segredo da felicidade é daquele que se enxerga diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Nada além de um miserável, que, se não for socorrido agora, morre. E ele prossegue: bem-aventurados os que choram. E aqui a gente pode observar a correta reação de quem se enxerga. Por que ele chora? Porque ele se enxergou. Ele chora as próprias misérias. Ele olha para si mesmo e enxerga a vil criatura que é diante de Deus. O quanto é indigno. O quanto não merece. O quanto ele é devedor à graça, à misericórdia, o amor, a compaixão, a bondade de Deus e todas as graças que saem direto de Deus para a vida dele. E o preserva, o cuida, o abençoa. Ele sabe quem é. E não é só por ser um miserável. Ele conhece muito bem as próprias faltas. E ele chora. Agora eu te pergunto, nos dias atuais a gente vê cristãos assim? Cristãos que se enxergam? Cristãos que são capazes de se enxergar a tal ponto que choram diante de Deus pela sua própria miséria? Ou o que nós vemos hoje é um evangelho triunfalista, do sorriso, do pulo, dos aplausos, dos reconhecimentos, de uma coisa que é mundana, mas já entrou dentro da igreja e hoje em dia parece comum, chamada ostentação. Quantos não são hoje os pastores que ostentam? As supostas pastoras que ostentam.
Ostentam o quê? De tudo. Carros, casas, mansões, apartamentos, joias, exatamente como um mundano. Eu pergunto para você, gente que se comporta assim, se enxerga? É capaz de chorar pelas próprias misérias? Gente assim mais se qualifica como a igreja de Laodiceia. Deus está olhando para essas pessoas e dizendo: você não sabe que és pobre, miserável, cego e nua. É o que está acontecendo hoje. E a simplicidade do evangelho é tamanha que Jesus vem, se enxergue. Quando você se enxergar, você vai ter uma atitude correta. Qual? Você chora pelas suas próprias misérias. E lembrem-se, isso é o segredo da felicidade. Mas muitos não querem passar pelo evangelho. E ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos. É óbvio, irmão, que se a pessoa se enxerga, sabe que é um miserável, é capaz de chorar pelas próprias misérias, você acha que ele vai ser brabo, valente, arrogante? Impossível. Não é possível. A atitude correta, a reação correta é a mansidão. Mesmo porque ele sabe quem é diante de Deus e sabe que Deus, ele sim é grande, é valente, é tremendo, é poderoso. Diante dele todos se curvam, se prostram, tudo treme diante de Deus. Inclusive ele. E ele treme muito. E ele gosta disso. E ele reconhece isso. E qual é a atitude comum dele? Ser manso. Porque ele sabe que não tem necessidade nenhuma de manifestar arrogância, uma valentia desnecessária, mal dirigida. Eu não estou dizendo aqui para você não ser valente em determinados aspectos, irmãos. Porque eu digo para você a verdade. Diante de Deus, seja manso. Agora erga os teus joelhos, erga a tua cabeça e seja um guerreiro que Deus escolheu contra os inimigos, seja a carne, o diabo, o mundo ou quem quer que seja. Contra tais, seja valente, porque para isso Deus te treina. Agora, Jesus não parou por aí. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa palavra, ela dá a ideia de que Jesus, ele ordena muito bem os nossos apetites. Eu vou ter fome e sede do que é correto, do que é certo, do que é justo. E é óbvio que Jesus, quando está pregando, ele está ministrando do que há dentro dele para fora. Quando ele diz bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, é porque, claro, óbvio, hoje a gente sabe, Jesus é a nossa justiça. Eu tenho fome de Cristo, eu tenho sede da água da vida que só Ele pode dar. Isso vai ser revelado mais adiante no Evangelho. Mas eu tenho fome e sede de justiça também por tanta desigualdade e injustiça praticada por todos nós, de modo geral, porque não nos enxergamos mais, então cometemos atos injustos. E sim, eu tenho sede de que tais atos cessem e que Deus faça justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando Cristo entra na minha e na tua vida, Ele ordena os apetites. O cristão não é alguém cujo apetite desordenado pelas coisas e pelo mundo o domina, o controla. Isso não existe para um cristão, porque a mente dele, o coração dele, o ser dele está literalmente unido como um só com o seu Senhor. E aquilo que é valioso para o seu Senhor é valioso para ele. Mas o que ocorre hoje? A gente não quer mais ouvir isso. A gente quer o pregador que diga: eis que te digo, o teu futuro está garantido. Tu serás muito bem sucedido em tudo que realizar, porque assim diz o Senhor. Eu ouvi a voz de Deus. A pessoa escuta isso, e em alguns casos é óbvio, é verdade. Há quem Deus cobre com sua mão. Eu não tenho nada com isso. Mas a maioria de nós quer isso para si. Isso não é para todos. Isso é para alguns. Existem pessoas que Deus literalmente cercou com a sua mão. E tudo que ele tocar vira
pastor, o senhor está falando bobagem, Deus não faz acepção de pessoa. Vai ler o livro de Jó. O próprio Satanás diz, uai, mas desse jeito até eu te temo, porque tudo que ele toca vira ouro. Tu cercou ele com um muro, ninguém pode chegar perto dele. Assim é mole. Jó era assim. Aí vem dizer para mim que Abraão não era assim. Aí vem dizer para mim que José do Egito, muito embora tenha enfrentado tudo que enfrentou, não era assim. Vem dizer para mim que Daniel, em meio à Babilônia, não era assim. Existem pessoas que Deus literalmente cercou. Isso é da soberania dele. Não tenho nada com os meus irmãos que são cercados por Deus. Quisera eu que todos fossem, amém? Agora, nem todo mundo é assim. E eu vou me revoltar por isso? Não! Porque existe uma palavra que é para todos. Não entrou, não desceu ao coração nem à mente humana aquilo que Deus preparou para aqueles que o temem. E desse time eu quero fazer parte. Agora, veja bem, olhe bem para esta palavra. Quando Jesus entra na minha e na tua vida, a salvação, a libertação, o novo nascimento, a transformação, ela começa. É um processo. E aquilo que é particular de Deus para a tua vida vai sendo revelado. Agora nós estamos com sede de revelações. Nós queremos que Deus diga logo o que é e o que deixa de ser, sem passar pelos propósitos que Deus tem para cada um de nós, ou processos, melhor dizendo. Porque sabe, eu olho para a vida de um homem e digo, Senhor, eu louvo ao Senhor porque o Senhor escolheu ele para isso. E pode até ser que eu passe por alguma coisa semelhante, mas é óbvio que eu não fui escolhido para isso, Senhor. Mas o Senhor escolheu ele e ele aceitou. O apóstolo Paulo. Paulo, você é para mim um vaso escolhido. Aí se o crente escuta só até aí, pule e dá glória a Deus, amém? Todo mundo gosta de ouvir que é um vaso escolhido, não é verdade? Você é um vaso escolhido para sofrer. Eu vou mostrar a todos, através da sua vida, o quanto importa sofrer por mim, Paulo. E o Paulo olha para o Senhor e diz, aleluia, é isso mesmo. Quantos aqui diriam, é isso mesmo? Quantos aqui na geração de hoje diriam amém para uma proposta assim? Quantos? A maioria esmagadora de nós não nasceu de novo. E o anticristo está prestes a se manifestar, dizer que veio. E estes que não nasceram de novo farão acordo com ele. Estes que não nasceram de novo e estão entre nós defenderão o anticristo. Levantarão sua bandeira. Porque não nasceram de novo, não foram transformados, não passaram por o evangelho, não se arrependeram, não se enxergam, não são capazes de chorar as próprias misérias, não são mansos, eles não têm sede e fome de justiça. É interessante que Jesus continua, bem-aventurados os misericordiosos. O que é isso? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentindo o que o outro sente. É o que Deus fez por ti esta manhã. Quando você abriu os olhos, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida. E tudo, absolutamente tudo o que você sente, Deus sentiu no seu lugar. Seja alegria, frustração, felicidade, realização, seja derrota, seja angústia, seja choro, seja o que for. Às vezes a gente lê poeticamente, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Aí a gente diz, aleluia, glória a Deus, que bênção. A gente não entende o que Deus faz por nós todos os dias. A gente não compreende que misericórdia e empatia andam juntos. Que Deus se coloca no nosso lugar, sentindo tudo o que sentimos. Nos compreendendo absolutamente. E Ele diz para nós fazermos a mesma coisa.
Feliz e abençoado é o misericordioso. Como que uma pessoa que não se enxerga não será misericordiosa? Sendo que tamanha misericórdia foi ofertada a ela. Sabe qual é o problema de a maioria de nós? A gente quer misericórdia para nós, mas não quer estender misericórdia para os outros. A gente ama quando Deus é misericordioso para conosco, mas não temos a mesma disposição para sermos misericordiosos da mesma forma com outros. Esse é o nosso problema. E mais, bem-aventurados os limpos de coração. Há quem nem creia mais nisso nos dias atuais, isso dentro de igreja. Estou falando nem de pessoas mundanas. Pessoas mundanas não acreditam que isso seja possível. Mas, pasmem, muitos dentro da igreja não acreditam que é possível ser limpo de coração. Que é possível ser feliz através de um coração puro, limpo, de verdade, diante de Deus. A descrença é tão grande que se eu perguntasse aqui agora, e você não vai fazer isso, levanta aí a sua mão, você que tem orado para ser limpo de coração. Ih, pastor, eu não tenho orado para isso não, isso aí não é pauta não, das orações não. Mas a bênção é, né? A chave da vitória é, né? A cura é, né? A gente pensa que isso é que é a bênção. A gente não compreende o que é uma pessoa de coração puro, o quanto isso é poder de Deus. Afinal de contas, sobre o que eu estou pregando? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ser puro de coração é ser cheio do poder de Deus. Isso é Evangelho. Mas a maioria de nós não ora para isso. A gente não faz isso a temática das nossas orações. Alguém nos ensinou errado. Alguém nos doutrinou errado. E pureza de coração passou longe das nossas súplicas, dos nossos anelos, dos nossos desejos. Eu quero confrontar você esta noite. O que você deseja? Quais são os teus desejos? Aonde estão os teus afetos? Em que direção estão indo? O que você está ouvindo que direciona teus afetos por um caminho que aparentemente não tem nada a ver com o que está sendo pregado hoje? Sabe, essa mensagem ouvida pela igreja, não vou dizer que seja o nosso caso aqui, mas parece uma coisa alienígena. De que mundo é isso? Isso é exatamente o Evangelho, o poder de Deus que foi esquecido. A gente trocou o poder real pela aparência do poder. Então hoje nós pulamos, nós rodamos, nós falamos mistério e dizemos isso é o poder. Não é, nunca foi. Eu tenho 35 anos de evangelho. 34. 34. Eu nunca vi ninguém se converter porque alguém rodou até cair. Caiu, rodou, caiu. Aí a pessoa não era convertida. Eita glória, eu quero aceitar Jesus. Eu já vi gente se converter porque alguém machou, falou em línguas e chegou perto da pessoa e disse: assim diz o Senhor. E quando disse, Deus realmente falou e a pessoa se converteu. Agora, porque pula, roda, sapateia, nunca vi. Nunca vi. Isso é a aparência do poder, não o poder real. O que é o poder real? É o Evangelho, o poder para a salvação de todo aquele que crê. A gente trocou o poder real pela aparência do poder. E essa troca é tão perniciosa, tão prejudicial, que hoje temos um Deus que quer levantar o paralítico, curar o cego, abrir os ouvidos do surdo. E a maioria das nossas igrejas nem crer mais que isso é possível. Porque trocamos o poder real pela aparência do poder e a gente não passa mais pelo evangelho de verdade. Deixa eu continuar aqui, senão eu não paro. Bem-aventurados os pacificadores. É interessante essa palavra porque o que Jesus estava querendo dizer para todos nós não é simplesmente aqueles que pregam a paz. Não.
Jesus era um pacificador e ele não estava necessariamente pregando a paz. Ele estava era ministrando do seu ser paz. Quantos de nós hoje poderia dizer que é um pacificador, que ministra paz, sem palavra alguma, sem dizer nada? Porque do seu ser flui paz. Você está em paz. Quando você deseja a paz do Senhor a alguém, a Bíblia é tão verdade que diz: se aquela casa, se aquele alguém não tiver paz, a paz retorna para vós. E a gente usa isso como jargão, parece que estamos dando bom dia. Não é bom dia. É que a paz do Senhor esteja com você. É o meu desejo que a paz do Senhor esteja no seu ser. E reine no seu ser. E mais, que ela seja tão intensa, tão imensa, que flua do seu ser naturalmente. Você pacifica. Tem um conflito, sua presença pacifica. O maligno está fazendo festa, você é luz. Onde a luz do Senhor Deus se manifesta, o maligno não faz festa. Você pacifica. E se precisar repreender, você repreende. Manda embora e vai. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos. Ah, pastor, desculpa, mas essa parte aí não quero não. Ah, não? Quer dizer que você é como a maioria? Você é do tipo que olha para o evangelho e diz: esta parte eu aceito e esta parte aqui eu não aceito. Você sabia que não é possível fazer isso com o evangelho? Ah, pastor, o senhor está sendo muito autoritário. Não, não sou eu não, é Jesus. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Que diz passar é procedência maligna. Não tem como pegar do evangelho uma parte e dizer: esta aqui é minha preferida e esta outra aqui não me serve. Não se aplica a mim. Não, não existe. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê e deve ser aceito por inteiro. Senão, não é poder. Porque não é aceito por inteiro, a gente vê essas manifestações estranhas no nosso meio, que nada tem a ver com o poder de Deus. Nada. Nada tem a ver. Vou fazer uma revelação. Vou dizer teu CPF. Que isso muda a tua vida? O que isso te transforma? Vocês não percebem que isso promove o pregador em vez de promover o evangelho? Deixa eu dizer uma verdade clara, e eu espero que muitos pregadores escutem isso um dia. Você não é mais do que a mensagem. Nunca foi. O ministério é maior que o ministro. A mensagem é maior que o mensageiro. Os pregadores de hoje não sabem mais disso. Por isso que eles não se enxergam. Aí eles sobem no altar e eles supostamente manifestam poder, mas este poder exalta eles. Não revela o evangelho, não traz transformação, libertação, novo nascimento, não traz. O pregador dizer onde você mora, isso muda o que para você? Você também sabe onde você mora. Os demônios também sabem onde você mora. É grande coisa dizer onde você mora. A maioria destes homens e mulheres não tem tempo nem de orar. Eles são do tipo que colocam assim nas redes sociais: agendas de outubro, agendas de fevereiro. Do primeiro dia até o último dia eles estão em algum lugar. Eu te pergunto, que momento essa pessoa ora? Que momento ele recebe de Deus para de fato repassar? E a gente glorifica essa gente. Ei, chegou o dia, chegou a hora de nós darmos um basta nisso. A igreja protesta. Eu, como pregador, protesto. Isto não é evangelho. Nunca foi. Então não perca seu tempo com a aparência do poder. Pelos frutos os conhecereis. Bem-aventurados os perseguidos. Ah, pastor, perseguição. Ah, é o meu chefe que me persegue no serviço.
Ou se toda perseguição fosse essa. Ah, é meu parente que toda vez que me vê faz uma graça com a minha cara e me deixa envergonhado nas reuniões de família. Ah, se toda perseguição fosse isso. Ah, é meu marido que não se converte, além de não se converter, é uma cruz, é um peso. Ah, se toda perseguição fosse apenas isso. Ser perseguido ao ponto da vida estar em jogo. Ser como aquela missionária lá na Eritreia, que foi colocada dentro de um contêiner durante um ano. Ela não sabia o que era ver a luz do sol. Durante um ano inteiro. Qualquer outra pessoa ficaria louca, qualquer outra pessoa negaria Cristo. Não aquela mulher. Ela pertence ao reino. E não é tirando dela o sol que ela nega o reino. Ainda que seja por um ano inteiro. Quantos aqui em menos de 24 horas negaria Cristo? Negociaria o evangelho? Perseguição de verdade é aquilo que acontece quando muitos são enforcados, são amarrados em cruzes à beira-mar, quando a maré sobe eles morrem afogados. E tem vários vídeos assim na internet. Isso não é nem um segredo. Ah, pastor, eu vim para a igreja hoje, quero que Deus fale comigo, porque eu estou me sentindo assim, tão perseguido. É mesmo? Sério? Sério que você quer um afago de Deus por conta desta perseguição? Como somos frágeis nos dias atuais. Como a gente realmente não se enxerga. Como a gente não sabe nem o que são as nossas circunstâncias. Chovendo bênção sem medida sobre a cabeça. Fartura financeira, fartura de saúde. Prosperidade de tudo que é tipo, em tudo que é área. Mas consegue abrir a boca para dizer, eu queria que fosse diferente. Eu queria que Deus fizesse assim. Eu queria que Deus fizesse assado. Sabia que é na perseguição que nós realmente nos revelamos? Quem de fato somos? Porque enquanto estamos nas nossas zonas de conforto, elas viram os nossos escudos. E não é qualquer escudo não, é do tipo que a gente dá polimento. Não é do tipo do escudo que você leva para a guerra e tá aqui, deixa eu botar aqui na frente. Não importa se suja ou se arranha. Não, é aquele tipo de escudo que você dá polimento e fica polindo para todo mundo ficar vendo. Olha como é bonito meu escudo. É desse tipo de escudo que eu estou falando que muitos de nós faz com a nossa zona de conforto. O que você vai dizer quando chegar no céu, hein? Para os nossos irmãos martirizados. Eu vou ter que pedir perdão. Eu fui um cristão relapso. Meu patrão me perseguia, eu já achava que era a maior perseguição do mundo. Ah, meu parente me humilhava, eu já achava que era já achava que era o mais perseguido de todos. Eita, como eu sou perseguido. Olha como eu sou cristão, eu sou muito perseguido. Eu ia pregar na rua, as pessoas me xingavam. Olha como eu sou perseguido. Eu vou ter que pedir perdão. Há muitos irmãos que morreram sangrando, para que hoje eu possa ter cadeiras tão bonitas e ouvir o evangelho. E ainda dizer assim, olha, feliz e abençoado os perseguidos, por causa de mim. A causa é Cristo. A maioria dos cristãos hoje que sofrem perseguição, dessas que eu coloco bem entre aspas, se sentem perseguidos porque eles não entendem que o perseguido é Cristo e não eles. É perseguido por minha causa, não é por tua causa. O perseguido não é você, o perseguido é Cristo. Não, mas eu que sou pastor, marca um gabinete aí, pastor, preciso conversar, uns 45 minutos assim de desabafo, porque eu estou assim muito perseguido. E a gente tem que ouvir coisa desse tipo. E ainda tem que ser paciente e amoroso. Mas dá vontade de sacudir, falar assim, você é um representante, ninguém está te perseguindo, estão perseguindo o teu Senhor, e é por isso que eu sou feliz, porque estão perseguindo não sou eu. Quando me xingam, quando me contrariam, quando me envergonham, não é eu, é o Evangelho, é o Senhor, eu não me envergonho do Evangelho. Ah, se parasse por aqui, né? Já é muito. Mas permita-me ir para o final dessa mensagem.
Existe uma outra coisa no Evangelho, está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se você puder, acompanha aí comigo, vai. Vamos para a parte final dessa mensagem. E se você achou que estava pesado, pense de novo. Leia essa palavra com santo temor. E entenda que é Deus falando para nós hoje, para todos nós, sem exceção. Jesus dizia a todos. Jesus dizia a quem? Jesus dizia a todos. E ele fala ainda a todos a mesma coisa. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que é isso, pastor? Evangelho. Evangelho puro. Sem rodeios. As pessoas que ouviram essa palavra, elas entendiam. Porque elas estavam acostumadas a ver os sentenciados à morte com um pedaço do madeiro indo ser crucificado. E a mensagem era clara: não mexa com Roma, não contrarie o Estado, não faça o errado perante as nossas leis, porque é isso aqui que vai te acontecer. Você vai morrer. E antes disso você ainda vai desfilar como um mensageiro. Eu estou indo morrer porque eu cometi muitos crimes. Eu estou indo morrer porque eu afrontei o Império Romano. Eu estou indo morrer porque eu sou um criminoso. As pessoas entendiam. E elas se escandalizavam com Jesus. Porque elas entendiam. Quem é que não se escandaliza hoje? Nós. Quem não entende? Para o cristão dos dias atuais entender o que é cruz, a gente tem que desenhar para ele. Detalhe por detalhe, senão ele não entende o que é cruz. Ele não entende. Mas vamos lá, deixa eu tentar resumir. Cruz é morte. E é morte que inclui a retirada de toda a dignidade humana, de todos os direitos, de toda a reputação, de toda a vontade própria, de todas as ambições e aspirações. Na cruz, tudo morre. A gente não entende isso, né? Então vamos desenhar? Já que a gente não entende, vamos desenhar. Por que o marido briga com a esposa? Porque ele não é crucificado, ele não está morto. Você nunca vai ver um homem crucificado, morto, brigando com a sua esposa. Não vê. Por que a esposa briga com o marido? Porque ela não está crucificada. Ela não está morta, ela está viva. É carne e unha pingando sangue. Ela não está morta. Então o que ela tem? Ambições, vontades, desejos, aspirações. Tem muita coisa dentro dela. Ela não está morta. Agora o que tem no homem crucificado? Nada. Tem nada. Acabou. Tudo morre na cruz. Tudo. Isso é evangelho. Cadê as minhas aspirações? Ih, morreu. Minhas ambições para o futuro? Morreu. Meus planos estão todos diante de Deus. Aqueles que Ele aprovar, amém. Aqueles que Ele não aprovar, amém também, aleluia. Por quê? Porque eu morri. Eu morri. Vamos ver um homem que morreu? Agora, pois, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não tinha aspirações. Planos para o futuro. Defesa da sua santa reputação. Tinha não. Morreu. Pegou a cruz. Abraçou. É minha. Me dê. Todo dia. Eu nego a mim mesmo. E morro. Não. Vamos discutir. Vamos brigar. Vamos ofender uns aos outros. Vamos nos morder. Vamos nos acusar. Vamos nos afrontar. Quem faz esse tipo de coisa? Quem não está crucificado. E se eu estou crucificado e o meu irmão ainda não está, eu crucificado tenho paciência com ele que ainda não está. Mas eu não me furto a verdade de dizer para ele. É obrigação minha. Filha, você tem que morrer. Por que você se ofende? Por que você se ofende? Por que conseguem te ofender? Porque você não está crucificado, não está crucificada. Então existe uma parte viva em você que se ofende.
Porque as palavras de outras pessoas têm tanto poder sobre a sua vida? Porque você não está crucificado. Diga para o crucificado o que quer que seja, não muda nada nele, nada, ele está crucificado. Nada, ele nem move um dedo. Ele não tem a menor reação. E o crucificado deu vários exemplos, né? Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. A gente vê a situação e parece que não entende. Por que você defende tanto um determinado ponto de vista quando todo mundo diz que você está errado? Todo mundo está errado, só você está certo. Por que você faz isso? Porque você não está crucificado. Por que você trata mal as pessoas? Por que você é mal-humorado, ranzinza? Diz que nasceu de novo, é nova criatura, mas parece uma carranca. É um poço de mau humor. Porque você não está crucificado. Por que nós temos tantos problemas? Quando tudo morre na cruz e depois ressuscita, e ressuscita para uma nova e viva esperança. Por quê? Por que crente hoje é mimizento? Não consegue ouvir a verdade o ofende. O evangelho se tornou para muitos cristãos uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalos. Eu estou falando para cristãos. Porque para o mundo isso aí já é. A palavra já diz que é. Mas nós estamos conseguindo promover aberrações. Aberrações. O cristão diz que eu sou cristão. Ah, mas eu bebo minha cervejinha, né, irmão? Oi, irmão, é sem álcool, viu? Mas eu bebo minha cervejinha. Não, é com álcool mesmo, tô nem aí para quem falar alguma coisa. Eu assisto meu filmezinho que tem... Às vezes passam as cenas de nudez e tal. Mas, não tem nada a ver, não. Você sabe por que você é assim? Porque você nunca passou pela cruz. Nunca experimentou ser crucificado. Você é cheio de querer, cheio de vontade. E se meu cabelo não estiver assim e assado, eu não vou para o culto. E se eu não comprar aquela roupa, eu não vou para a igreja. E se o pastor que passou direto por mim desta vez não me der a paz do Senhor, eu não volto mais naquela igreja. Eu vou mudar de igreja. Não gosto daquele pastor Cássio, não. Sabe por que você pensa essas coisas? Porque você está vivo. Se estivesse morto, crucificado, pensa nadinha disso. O que tem no crucificado? Olhe para Cristo. Tem tudo que é do alto. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vinde a mim todos e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas. O que tem no crucificado? Tudo que a minha alma possa desejar, aspirar, querer. Por que a gente vive um cristianismo raso no Brasil? Tem um oceano de extensão e um palmo de fundura. Porque a maioria de nós não é crucificada. Não nasceu de novo. Não é nem liberta, pastor João. É preciso que Deus levante homens como o Senhor para ministrar uma palavra poderosa de libertação, porque nem liberto é. Nem liberto é. Que dirá crucificado. Para finalizar, o evangelho é todo exigente, né? Jesus disse uma coisa que a maioria de nós ignora. Mateus 18, verso 1. Está lá os discípulos de novo disputando sobre quem é o maior. Quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus pegou uma criança, né? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? Verso 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, verso 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, aí a gente pensa, eu já me converti, eu entreguei a vida a Jesus, né? Aleluia. Quantos aqui já se converteram? Quem aqui já se converteu? Quando a gente levanta a mão, aceita Jesus e diz que se converteu. Aí a gente pensa, tá tudo certo.
Você nunca leu esse texto. Ou então nunca entendeu. É porque é junto. Tem que se converter. Não vos tornardes como criança. De maneira alguma, ou de modo algum, entrareis no reino dos céus. Tá bom para você? Tá achando que é só cruz? E era só se converter? Tem outros estágios, tem outros estágios. Ah, pastor, o senhor está falando coisas difíceis demais para mim. Ainda bem. Ainda bem que é difícil para você. Não é só eu que penso que é difícil para mim. Você também pensa como eu. É difícil para mim? Não, é impossível para mim. Então como é que a gente consegue estas coisas? Pelo autor do Evangelho. Quem é o autor do Evangelho? O Espírito Santo de Deus. Como é que é o nome do Espírito Santo? Entre tantos, ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Pastor, eu não consigo nem me arrepender. É porque o Espírito Santo é aquele que é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, a cruz parece pesada demais. Jesus, cheio do Espírito Santo, carregou a cruz. Você, cheio do Espírito Santo, também fará o mesmo. Pastor, negar a si mesmo é muito difícil. Cheio do Espírito Santo, esta capacidade é real. Agora eu quero que você curva sua cabeça e feche seus olhos. Infelizmente o Evangelho está sendo negociado, prostituído, está sendo misturado. E aquilo que deveria gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, não está gerando fé. Está gerando meninos e pessoas enfermas. Há pessoas em cima dos altares, pregando a enfermidade ao povo. Eles passam longe de arrependimento de pecado, de cruz, de fazer a pessoa olhar para si mesma e se enxergar, de olhar para a pessoa e dizer assim, ó, converte esse seu sorriso amarelo em tristeza. Essa tua alegria em pranto. Para de gostar das coisas do mundo. Porque se você continuar gostando das coisas do mundo, o amor de Deus não estará sobre você. E você não quer saber o que é o amor de Deus, não está sobre você. Vai por mim. Acredite, você não quer saber. Então eu convido você que está de cabeça curvada, de olho fechado, fazendo uma reflexão, a pedir a Deus, assim como eu, que o Senhor nos incline para o Evangelho, para o real poder de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê, e que a gente jamais se envergonhe do Evangelho. Que a cruz não seja um escândalo para nós, mas que seja de fato aquilo que desejamos. Ah, como é fácil desejar coisas boas desta vida. E como a proposta de Jesus sou estranho, desejar morrer, desejar perder a reputação, desejar que as nossas aspirações morram, ser crucificado, nunca mais ser ofendido por nada, nem por ninguém porque estou crucificado, ser inatingível, porque nem o diabo alcança o crucificado, nem o pecado, ali ele foi derrotado. Na cruz, tudo morre na cruz. Mas a nossa viva esperança ressuscitou ao terceiro dia. E a sua palavra continua de pé. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. E o Evangelho tem cruz, tem arrependimento, tem a real e exata visão de quem somos. Pai Celestial, é nas tuas mãos que eu entrego cada um dos meus amados irmãos que ouviu essa palavra. Nós somos responsáveis agora. Nós ouvimos a verdade. E não podemos desejar outra coisa a não ser morrer para si mesmo, morrer para este mundo, morrer para o diabo, morrer para a opinião pública, morrer para tudo que é do teu desagrado. Ó Senhor, nesta noite eu te peço algo que parece uma loucura, mas concede-nos o desejo de ser crucificado,
de pegar a cruz de Cristo todo santo dia, negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Não porque a pregação foi constrangedora, mas porque o teu Espírito nos move a isso. Não porque temos força no nosso próprio braço, isso nós já vimos, não temos. Mas porque confiamos que o teu Espírito Santo há de nos enxertar na videira verdadeira. E aquele que está na videira dá muito fruto. É nisso que confiamos. Pai, que a nossa suficiência venha do Senhor. E que a nossa vitória seja a vitória do Senhor. E que todos os inimigos de Deus nesta noite sejam envergonhados, derrotados, confundidos. No nome de Jesus. Quem comigo concorda, diga amém. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus agora? Porque eu tenho consciência de que esse não é o tipo de mensagem que as pessoas ficam dando glória a Deus. Isso é para você ir para casa pensar. Pensar. O evangelho para você é poder de Deus de fato? Porque isso aqui é o poder de Deus. Amém? O poder. Oh, Deus vivo, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está aqui na pessoa do Espírito Santo. Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Adore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é. Oh, aleluia. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Deus, Senhor. O que? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Deus, Senhor. Abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Abraça-me com
com seus braços de amor. Para dizer, abraça-me. Abraça-me. Aleluia. Abraça-me. Abraça-me. Com seus braços de amor. Aleluia.